Ei, pessoal! Hoje à noite vamos desacelerar juntos com uma história que começa antes mesmo da ideia de tempo como você conhece. Um lugar onde tudo é fresco, calmo e organizado. Pelo menos por enquanto. Você está em um jardim. Mas não, qualquer jardim. Esse aqui parece ter sido projetado por alguém com muito tempo livre e um talento incomum para a simetria. As árvores crescem na medida exata entre si. Os rios murmuram como se estivessem lendo poesia. E cada fruta brilha com uma luz suave que grita: "Me coma, você não vai se arrepender." O que, claro, não é verdade. Você e seu companheiro vagam por entre flores e vinhas nus, mas totalmente despreocupados, como dois bebês adultos com zero noção de vergonha. Você não sabe o que é o mal, nem o que é a ansiedade. E com certeza não sabe o que vem a seguir. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua região. Agora apague as luzes, ligue um ventilador para aquele som suave de fundo e vamos entrar juntos nessa jornada. Você sente o chão sob seus pés descalços, macio, ligeiramente úmido e estranhamente acolhedor. Um esquilo passa correndo, mas não um esquilo normal. Esse tem olhos sábios e te dá um aceno educado. A fauna aqui tem opinião. É quando você a vê. A árvore. Aquela árvore. E claro, a cobra, que não rasteja, mas desliza com confiança, como um vendedor de seguros premium. Ela fala com uma voz que soa como chuva distante misturada com ironia. Não vai querer provar? A fruta, claro, é linda, vermelha, brilhante, dramática. Parece ter sido polida por anjos estagiários. Historiadores ainda discutem se essa fruta era literal, simbólica, ou só um aviso que ninguém leu. Mas o fato é, você come. Não por fome, mas por curiosidade, orgulho, tédio. Você ainda não tem palavras para isso, mas vai ter. De repente, tudo muda. O jardim está igual, mas você não está. Você olha para seu companheiro, ele olha para você. Ambos olham para si mesmos. E é aí que vocês descobrem duas coisas ao mesmo tempo: vergonha e design de moda, improvisado com folhas de figueira. Parabéns. Vocês acabaram de inventar o constrangimento. Você tenta cobrir seu corpo com as folhas mais largas que encontra, o que, claro, não é nem um pouco eficaz. Elas coçam, escorregam e rasgam com o menor movimento. Mas agora você está ciente, não só de si mesmo, mas de tudo. A brisa, que antes era apenas uma carícia, agora parece julgadora. Os pássaros, antes tão simpáticos, agora parecem estar fofocando. É o começo da autoconsciência, e com ela, o fim da paz total. Você ouve passos, não passos comuns, mas passos de alguém importante. Eles têm ritmo, presença, e um certo eco que diz: melhor fingir que está ocupado. É Deus passeando pelo jardim como se tivesse todo o tempo do mundo, o que tecnicamente ele tem. Você se esconde entre arbustos, tentando ser discreto, mas está coberto de folhas. E folhas, como se sabe, não fazem bom disfarce contra onisciência. Onde você está? Ele pergunta com uma voz que é metade brisa e metade trovão. É uma pergunta retórica, claro. Ele sabe exatamente onde você está, mas está te dando uma chance. Uma chance de contar a verdade. Spoiler. Você vai jogar a culpa em outra pessoa. Você sai devagar como uma criança que sabe que quebrou alguma coisa. Foi ela, você diz apontando. E ela, claro, aponta para a cobra. E a cobra? A essa altura, já deve estar tirando férias no Caribe porque não se manifesta. Historiadores ainda discutem se essa cadeia de culpas foi o início da diplomacia ou só da procrastinação moral. De qualquer forma, o veredito vem rápido. Vocês dois estão expulsos, banidos, fora do Éden, sem direito à apelação ou nota de rodapé. Mas calma. Antes de sair, Deus faz algo inesperado. Ele costura roupas para vocês. Roupas de verdade, com agulha, linha e tudo mais. Tecnicamente, essa é a origem da moda.
Também pode ser o começo do fast fashion, mas vamos com calma. Você coloca a roupa e, pela primeira vez, sente o mundo como ele é. Levemente desconfortável, cheio de possibilidades e com uma brisa que não perdoa tecido fino. A saída do jardim é simbólica, claro, mas também bem literal. Um anjo aparece. Ele tem uma espada flamejante, nada sutil, e se posiciona na entrada, tipo segurança de boate celestial. A mensagem é clara. Vocês não voltam. Enquanto você caminha para fora, olha para trás. O jardim ainda está lá, intocado, eterno, mas agora inacessível. E você percebe que algo mudou para sempre. Você. E isso, para o bem ou para o caos, é o começo de tudo. No caminho você encontra pedras, muitas, algumas cortantes, outras lisas, e você tropeça pela primeira vez. Isso também será uma constante, mas nem tudo é desgraça. Há céu acima, terra firme sob os pés, e por mais irônico que pareça, uma nova liberdade. Aquela que vem com a responsabilidade de escolher, de errar e de tentar de novo, mesmo que seja tropeçando. Agora você está oficialmente do lado de fora, expulso do paraíso com uma túnica improvisada e um futuro completamente em branco. O que, convenhamos, é mais assustador do que empolgante. O chão não é mais coberto por musgo fofinho e frutas prontas para colher. Não. Agora há poeira, pedras e um tipo de capim que coça em lugares onde você nem sabia que podia coçar. Você e sua companheira, que agora se chama Eva, porque alguém tinha que dar nome às coisas, precisam começar do zero, cultivar a terra, lidar com o clima, descobrir como fazer fogo sem um botão de acender. É como ser jogado em um reality show de sobrevivência sem manual de instruções, e com a expectativa divina de não falhar dessa vez. Logo vocês percebem que comida não brota sozinha. É necessário cavar, plantar, esperar. A terra parece ressentida, como se estivesse de mau humor. Talvez porque agora ela também faz parte da punição. A serpente, a propósito, não está mais por perto. Historiadores ainda discutem se ela virou símbolo de sabedoria ou só uma desculpa conveniente para decisões ruins. O tempo passa. Você aprende que plantar trigo exige paciência e que comer a mesma raiz por dias faz a criatividade culinária nascer à força. Com um pouco de engenhosidade e muito tédio, você inventa uma espécie de mingau rústico. Eva chama de sopa de poeira. Não é exatamente um banquete, mas dá energia suficiente para continuar erguendo tendas e aprendendo, do jeito mais doloroso possível, que pregos ainda não foram inventados. As noites agora são frias e longas. O céu, que antes parecia decorativo, agora é mapa e calendário. Você começa a perceber padrões nas estrelas. Talvez elas estejam tentando dizer algo, ou talvez você só esteja delirando de fome. Mas o fato é que ali nasce algo novo, a contemplação, a capacidade de olhar para o nada e sentir que há mais. Eva, por outro lado, está ocupada com outra coisa, um enjoo estranho. Dias depois, ela sente contrações. E sem saber nada sobre medicina, obstetrícia ou mesmo onde apertar pause, você se vê no meio do primeiro parto da história. Não há lençóis limpos nem parteira. Só folhas secas, um pouco de água e muito pânico. E assim nasce Caim, vermelho, chorando, cabeludo e com um pulmão invejável. Você o segura com cuidado, com medo de quebrar, como se fosse feito de vidro. Mas ele é feito de carne como você. E chora como se estivesse protestando contra tudo. A vida, o frio, a luz. Logo depois vem Abel. Menor, mas com a mesma fúria de viver. 2 filhos, 2 começos. Você olha para eles e percebe algo que não tinha notado antes. Você é agora parte de uma linha que não termina aqui. Algo começa a crescer dentro de você, mais forte do que o medo, responsabilidade. Ou talvez, só a certeza de que noites tranquilas acabaram para sempre. Com o tempo, os meninos crescem. Um gosta de plantar, o outro prefere cuidar de animais. Nenhum deles curte muito arrumar o abrigo. São crianças, afinal. E você, que
que até ontem era apenas o primeiro humano, agora é pai. Um título que vem sem manual, sem rodízio e com responsabilidades, que aumentam a cada pergunta. Por que o céu é azul? Por que temos que comer isso? Por que você tem tanto medo de cobras? Historiadores ainda discutem se essas primeiras famílias funcionavam mais como cooperativas ou como caos organizado. O que se sabe é que não havia muita opção. Era viver junto ou não viver. Você começa a notar traços do jardim nos meninos. Abel é contemplativo, calmo. Caim é intenso, competitivo. E você, às vezes, se pergunta se o erro do passado está passando adiante como uma herança não desejada. Mas logo um deles te interrompe perguntando onde foi que deixaram a sopa de poeira. E assim, entre colheitas frustradas, noites geladas e perguntas sem resposta, você segue. Já não é o mesmo de antes. E se parar para pensar, o que agora você faz com certa frequência, talvez essa seja a maior bênção e a maior maldição. Lembrar. Carregar consigo a memória do paraíso e a realidade do agora. Caminhar entre o que foi e o que poderia ter sido. Mas o fogo que você acendeu com pedras ontem ainda está queimando. E isso, por enquanto, é suficiente. As estações passam, ou pelo menos algo parecido com estações. O calor dá lugar ao frio, o céu muda de cor, e você começa a entender que o tempo não é apenas um conceito. Ele é um visitante constante, e às vezes, bem ranzinza. Caim e Abel agora são jovens, fortes, barulhentos, e já bastante bons no que fazem. Abel cuida dos rebanhos. Ele tem um jeito tranquilo com os animais, como se eles falassem uma língua secreta que só ele entende. Já Caim, com suas mãos calejadas e olhar decidido, dedica-se ao solo. Planta, colhe, cava, tenta de novo. Há uma certa frustração que se esconde por trás de sua dedicação, como se cada raiz que não cresce fosse uma afronta pessoal. Chega o dia de fazer oferendas a Deus. Você já percebeu que ele gosta de rituais. Não por necessidade, mas talvez por causa da intenção. Então os dois se preparam. Abel escolhe os melhores cordeiros, os mais robustos, os que brilham no sol da manhã. Caim, por outro lado, colhe o que tem, mas talvez não o melhor. Talvez esteja cansado ou distraído ou só irritado com o fato de ter que dar algo que suou para conseguir. A fumaça sobe. A de Abel, reta, tranquila, como se dançasse. A de Caim, hesitante, torta, quase como se pedisse desculpas por estar ali. Deus aceita a de Abel e ignora a de Caim. Você observa a cena, mas não diz nada. O silêncio pesa. Não é apenas um ritual falhado. É um golpe no ego. Caim abaixa a cabeça, mas seus olhos queimam. Abel tenta consolar, de maneira desajeitada, como quem acidentalmente ganha no jogo e oferece um "foi só sorte". Historiadores ainda discutem se essa era uma lição sobre intenção ou sobre favoritismo divino. A questão permanece em aberto, mas o resultado não demora a aparecer. Caim chama Abel para o campo. "Vamos andar um pouco", diz ele. Abel, inocente, segue. "E você? Você não está lá. Ninguém está. Só o campo, o céu e dois irmãos, que até então só tinham brigado por porções extras de mingau." O silêncio do campo é interrompido por um som seco. Algo cai. Abel. Caim fica parado, imóvel, encarando o que acabou de fazer. Não há sangue escorrendo pelas pedras em detalhes, gráficos. Só um corpo imóvel e uma ausência brutal de som. Pela primeira vez, a terra parece recusar aquilo que foi jogado nela. Você sente. De alguma forma, você sabe. Quando encontra Caim, ele está sujo de terra, de poeira, de silêncio. Deus também aparece. Não com trovões, mas com uma pergunta. "Onde está seu irmão?" "Não sou babá dele", responde Caim. Irônico, defensivo e, francamente, a primeira pessoa na história a usar sarcasmo com o Criador. Mas Deus já sabe. É aquela pergunta que ele faz quando está te dando uma chance de confessar. Quando está testando se você vai fazer melhor dessa vez.
Spoiler, você não vai. A terra, diz ele, agora tem voz. Ela grita, ela testemunha. E ela já não vai cooperar com Caim. Ele será um errante, alguém que nunca mais poderá chamar nenhum lugar de lar. E isso, para alguém que cultiva a terra, é pior do que a morte. Caim implora. É muito peso para carregar. E com surpresa Deus marca ele, não para puni-lo, mas para protegê-lo. Ninguém poderá matá-lo. Ele será lembrado, não como herói, mas como o primeiro que escolheu o pior caminho. Você volta para casa, com uma sensação estranha. Luto, sim, mas também culpa. Como se tivesse falhado em algo que nem sabia que precisava ensinar. Eva chora sem fazer barulho. O fogo arde, mas não esquenta. O mingau tem gosto de areia. Naquela noite, o céu parece mais escuro do que nunca. Não há jardim, não há promessa, só um campo vazio e um nome ausente. Abel. Mas a vida continua. Você ainda tem que plantar. Eva ainda tem que cuidar. E mesmo quando tudo parece ruir, vocês continuam. Com o tempo, outro filho nasce. Sete, um nome que soa como reinício, como tentativa de cura. E embora a dor não desapareça, algo novo se forma. Esperança. Frágil, sim, mas presente. E você, mais uma vez, olha para as estrelas, não em busca de respostas, mas porque agora sabe que perguntas também fazem parte de ser humano. O tempo escorre como areia entre os dedos, imperceptível, mas constante. Anos viram décadas, décadas viram lembranças, e você aprende a aceitar que viver fora do Éden é uma sequência infinita de reinícios. Sete cresce. Não como Caim, sua presença não pesa o chão por onde passa, nem como Abel. Ele não tem o mesmo brilho sereno. Sete é normal. E isso, curiosamente, é reconfortante. Ele não tenta ser mais do que é. Ajuda, ouve, planta. Aprende a viver com a ausência do irmão que nunca conheceu e com o silêncio incômodo que preenche os espaços onde Caim costumava estar. A civilização, se é que dá para chamar assim, começa a tomar forma. Você começa a ver padrões. Pessoas constroem coisas, dão nomes, erram, tentam de novo. A humanidade se multiplica, lentamente, como se estivesse com medo de si mesma. Você conhece Enoque, um dos filhos de Sete, ou talvez neto, depende de como você organiza essa árvore genealógica rudimentar. O que importa é que Enoque não é como os outros. Enquanto todos se ocupam com o que podem construir com as mãos, ele está interessado no invisível. Fala com o vento. Ouve o silêncio. Caminha como se estivesse sempre indo para algum lugar que você não consegue ver. Há algo de estranho, no bom sentido, em Enoque. Ele parece mais leve, como se as regras do mundo não se aplicassem exatamente a ele. Os outros acham graça. Dizem que ele é excêntrico, talvez até um pouco desligado, mas ninguém pode negar que ele carrega uma paz desconcertante. Uma daquelas calmas que você só sente quando tem certeza de que está sendo observado. Por algo muito maior do que você. Historiadores ainda discutem se Enoque foi um símbolo de resistência mística, ou apenas mais um personagem folclórico que ganhou status pós-morte. Mas para quem vive ali, Enoque é real. E é diferente. Aos poucos você percebe que ele não envelhece como os outros. As rugas demoram. Os passos não pesam. O olhar continua curioso, mas também distante. Como se estivesse se despedindo, devagar, até que um dia ele simplesmente não está mais lá. Sem despedida. Sem velório. Sem rastro. Deus o tomou, dizem. E ninguém questiona. Não porque não tenham dúvidas, mas porque, por algum motivo, parece certo. Como se Enoque sempre soubesse que este mundo era só uma escala. Você sente uma pontada de inveja, da boa. Não pelo destino final, mas por aquela caminhada. Tranquila, firme, em direção ao desconhecido. Sem gritos. Sem sangue. Só partida. O resto continua. Homens constroem cidades. Mulheres aprendem a lidar com a expectativa e o parto, dia após dia. Você vê ferramentas sendo criadas, tecidos sendo tingidos,
cerimônias improvisadas tomando forma. A religião vira rotina. A rotina vira cultura. E a cultura, eventualmente, vira motivo de conflito. Porque, claro, somos humanos. Com o tempo, as histórias de Caim e Abel viram lendas. O Éden, um sussurro que só os mais velhos ainda se lembram com clareza. Você até tenta contar aos seus netos, mas eles bocejam antes de chegar à parte da serpente. De novo isso, vovô, dizem. Você ri, e entende que talvez essa seja a maldição. Lembrar do que foi quando ninguém mais liga. Mas então nasce Noé, um bebê franzino, com olhos de quem já desconfia do mundo. Você o segura no colo e sente algo diferente. Não esperança exatamente, mas possibilidade. Os dias seguem. A violência aumenta. Pequenas brigas viram disputas de território. Você vê pessoas construindo armas, mesmo sem saber direito contra quem lutar. Alguns dizem que é para proteção, outros que é só tradição, mas no fundo todos sentem que algo está se acumulando, como uma tempestade, como uma rachadura que ninguém quer olhar direto. Você observa tudo, silenciosamente, esperando, porque já aprendeu que quando as coisas estão silenciosas demais, é aí que algo grande está para acontecer. A cada novo nascer do sol, a sensação de inquietação cresce como se o próprio solo começasse a se impacientar. Você acorda um pouco mais cedo do que o necessário, sem saber por quê. Há um zumbido no ar. As pessoas parecem falar mais alto, dormir menos. Pequenos desentendimentos viram conflitos, que viram retaliações, que viram tragédias. Você já viu esse filme antes. E spoiler, não acaba bem. Os filhos de Caim prosperaram sim, mas à sua maneira. As cidades que eles fundam têm nomes imponentes, paredes altas e olhos nas torres. A música, artesanato, metalurgia. O que não falta é inovação, mas também não falta desconfiança. Todo progresso vem acompanhado de uma sombra. Você sente isso nas festas. O riso é alto demais, o vinho forte demais, o silêncio entre as músicas desconfortável demais. Você visita uma dessas cidades. É bonita, não há como negar. Ornamentada com colunas, cerâmicas coloridas, jardins suspensos improvisados com trepadeiras e cordas. Mas a beleza não acalma. Ela parece mascarar algo, como uma maquiagem em um rosto exausto. Lá, um homem te oferece uma lança trabalhada à mão. É mais decorativa, ele diz, mas também pode atravessar uma costela se for preciso. Você agradece e finge rir, mas aquilo te incomoda mais do que deveria. As genealogias se complicam. Homens vivem séculos. Filhos geram filhos que geram filhos. E ninguém mais sabe direito de onde veio. O que antes era um fio, agora é um novelo embaraçado de histórias, nomes, linhagens e memórias. Historiadores ainda discutem se esses registros representam fatos biológicos ou construções mitológicas para reforçar a autoridade ancestral. Mas o fato é, você está vivendo isso. E é confuso, e no meio disso tudo, Noé cresce. Ele não fala muito, anda com passos leves. Olha, o mundo com uma mistura de espanto e julgamento, como se estivesse tentando decidir se aquilo tudo vale a pena. Enquanto os garotos da sua idade aprendem a afiar pedras, Noé se interessa por sementes. Enquanto os vizinhos constroem muros, ele cava cisternas. O pai dele ri, diz que o garoto pensa demais. Mas você vê, ele ouve mais do que parece e entende mais do que fala. Certa tarde, enquanto colhe figos, Noé te pergunta: você acha que o mundo vai melhorar? E você, que já viu o Éden, responde com uma sinceridade quase infantil: acho que ele vai mudar. Melhorar ou piorar, depende de quem ainda estiver aqui. Ele não responde, mas assente com a cabeça como quem está tomando nota. E então, volta aos figos. Porque há algo de profundamente bíblico em continuar trabalhando enquanto o mundo desmorona aos poucos. Você começa a notar um padrão. Os sonhos das pessoas estão estranhos. Muitos falam de água, de enchentes, de céus escuros e animais correndo. Alguns tratam como superstição, outros como maldição. Mas Noé escuta e anota, e começa a armazenar madeira.
sem alarde, sem cartaz. As pessoas riem. É claro que riem. Vai construir o quê? Um barco aqui no meio do vale? Só se for para navegar na sua própria teimosia. Você ouve essas piadas nas feiras, nas praças, até nas orações. Porque o humor às vezes é a última tentativa de afastar o medo. Mas Noé não ri. Ele mede, calcula, trabalha, como quem já recebeu instruções, não de um mestre de obras, mas de algo maior. Ou melhor, de alguém. Os mais velhos se lembram vagamente de quando Deus falava diretamente. Mas agora é só com ele, com Noé. E, convenhamos, isso incomoda. E enquanto ele trabalha, o mundo parece se entregar. A música fica mais alta, os banquetes mais exagerados, os confrontos mais frequentes. A vida se torna um teatro decadente onde todos os atores sabem que o ato final está próximo, mas fingem que o espetáculo vai durar para sempre. Você observa e entende. Não há retorno. E então, em uma manhã especialmente clara, sem presságios, no céu ou trovões no horizonte, você escuta o primeiro som de madeira rangendo, sendo encaixada com precisão quase sobrenatural. O barco começou. Você acorda com o som de marteladas rítmicas, não muito alto, mas constante, como um coração batendo do lado de fora do seu quarto. O som se mistura ao canto de pássaros e ao murmúrio da cidade, mas há algo diferente nele. É obstinado, persistente. Um lembrete de que algo está sendo preparado mesmo quando o mundo ainda finge estar em festa. O barco de Noé começa a tomar forma. No início, as pessoas acham encantador. Crianças correm até lá para ver o parquinho gigante. Vendedores montam barracas nas redondezas, vendendo figos secos, vinho barato e pequenas réplicas de madeira da tal arca, porque se é para zombar, que seja lucrativo. Você visita o local. A estrutura é impressionante, não pelo tamanho ainda, mas pela convicção. Cada viga está no lugar certo. Cada amarração parece ter sido pensada, não é improviso. É um projeto. E um projeto exige fé, mesmo quando ninguém mais acredita. Noé trabalha em silêncio, mas não sozinho. Seus filhos o ajudam. E aos poucos algumas pessoas que antes riam passam a observar. Não se aproximam. Ainda é cedo para admitir dúvida. Mas os olhos demoram mais do que antes. Um homem, por exemplo, se aproxima e pergunta sobre o tipo de madeira. Noé responde com paciência. E depois de um silêncio longo, o homem diz: pelo menos vai ficar bonito. A frase não é elogio, nem crítica. É um disfarce. O medo está chegando. Você se lembra do Éden, das folhas vibrando sem vento, do silêncio denso entre os galhos. Aquilo também era um prenúncio. E agora, esse martelar, calmo, regular, inevitável, soa da mesma forma, como um tambor que anuncia um exército invisível. Historiadores ainda discutem se o dilúvio descrito no texto bíblico foi uma catástrofe global ou a lembrança mitificada de uma grande inundação regional. Mas ali, vendo a arca ganhar forma diante dos seus olhos, isso pouco importa, porque o medo que você sente é real. A antecipação também. As festas continuam, mas algo mudou. Os risos estão mais curtos, os brindes mais frenéticos, como se todos tentassem suprimir uma ansiedade coletiva. Um tipo de alegria forçada, como quando se ri alto demais de uma piada que nem foi tão engraçada assim. Um dia você encontra um velho sentado perto da construção. Ele cospe no chão, coça a barba e diz: "Ele não é bobo, não. O mundo não vai aguentar muito mais. Olha só em volta. Gente matando por pão. Criança nascendo e morrendo antes de aprender a falar. E essa terra tá seca por dentro." Você pergunta por que ele não ajuda então. "Ah, filho, se eu tivesse 50 anos a menos, talvez. Agora eu só observo." Você entende. O barco é mais do que madeira e betume. É uma escolha. A maioria ainda prefere se agarrar ao que conhece, mesmo que afunde, porque o novo exige salto. E saltar é assustador.
O curioso é que quanto mais a arca cresce, mais absurda ela parece. Uma estrutura daquela magnitude no meio de um vale seco é como plantar uma floresta no deserto. E mesmo assim, ela cresce. Como um monumento à persistência ou à teimosia, dependendo de quem observa. As pessoas tentam racionalizar. É arte. É um protesto silencioso. Talvez ele só esteja enlouquecendo com estilo, mas você sabe, Noé não está louco. Está ouvindo algo que os outros esqueceram como escutar. E essa audição o separa, não só fisicamente, com sua construção absurda, mas espiritualmente. Ele já não pertence mais àquela geração. Ele é um ponto fora da curva, e a curva está prestes a despencar. Certa noite, o céu fica especialmente estrelado. Você observa em silêncio e pensa: é bonito demais para durar. Uma brisa morna passa entre as árvores e você sente que a natureza também está segurando a respiração. Na manhã seguinte, o barco já tem 3 andares. Você chega ao vale e percebe que algo mudou. Não na arca. Ela continua crescendo como um osso saindo da terra, mas no entorno, o barulho, a ausência dele, aquela confusão constante de gritos, martelos, crianças correndo, galinhas atravessando o caminho. Tudo foi engolido por um silêncio desconfortável. Um daqueles silêncios que fazem os ombros se encolherem sozinhos. Os animais começaram a chegar. Não aos pares ainda, mas em pequenos grupos, como se tivessem recebido um convite em linguagem esquecida. Uma cabra aqui, 2 garças ali. E o mais estranho, não há correria. Nenhum predador tentando devorar presa alguma. Todos caminham como se soubessem onde ir. E por quê? Você está ali quando uma mulher grita: isso é magia, só pode. Mas Noé é suado e coberto de poeira. Olha para os céus e apenas sorri. A cidade já não ri tanto dele. Agora ela observa com olhos desconfiados. Ainda tem quem zombe, claro, mas é um sarcasmo mais fino, mais desesperado. Do tipo que se conta para não ter que pensar muito. Como rir de um trovão. Os filhos de Noé trabalham mais rápido agora. Há urgência nos olhos deles. Sem alarde, mas com precisão. E você percebe que o som dos martelos mudou. Não é mais toc, 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 espaçado e calmo. Agora é toc, 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 como se o tempo tivesse encurtado e o corpo soubesse disso antes da mente. Historiadores ainda debatem como explicar esse detalhe da narrativa. O suposto instinto universal que atrai animais de todas as espécies até uma única embarcação. Para muitos, é alegoria. Para outros, uma lembrança ancestral de uma migração forçada, causada por mudança climática. Mas para você, nesse momento, é estranho e bonito demais para ser só lenda. Você decide seguir um par de cisnes. Eles caminham lado a lado como um casal idoso em parque. Quando chegam à base da arca, simplesmente esperam. Sem protesto, sem som. Só. Esperam. Você também. Na vila surgem rumores. A água já está subindo nos poços. As nuvens estão erradas. Parecem pintadas ao contrário. Vi um urso e um cervo tomando banho juntos no rio. Isso não é normal. Mas ainda há festa. Porque quando o medo começa a fermentar, muitos escolhem dançar mais alto, beber mais rápido, rir mais forte. Como se pudesse afogar o barulho da dúvida com tambores. Você visita um velho conhecido, um curtidor de couro. Ele está fechando a tenda ou arrumando as malas. Vai fugir? Você pergunta. Ele responde sem olhar. Não, só não quero estar aqui quando a água cair do céu. Porque se isso acontecer, é porque o céu quebrou. Você sente isso também. Como se o ar estivesse carregado, mesmo sem chuva. Como se algo, lá em cima, ou dentro da terra, estivesse prestes a ceder. À noite, sons novos. Uivos de animais que nunca habitavam a região. Um som grave no horizonte, quase imperceptível, como uma rocha rolando devagar sob o solo. E então, o som das portas da arca se fechando. Você vai até lá. Não há correria. Nenhum grito, nenhuma multidão. Apenas Noé e sua família subindo calmamente, seguidos pelos últimos animais. Um par de sapos, uma coruja,
2 leopardos com olhos suaves, um por um. Quando a porta finalmente se fecha, pesada, grossa, selada como se fosse parte de um ritual antigo, você percebe. Acabou. As pessoas continuam do lado de fora. Algumas rindo, outras quietas. Uma criança chora. Mas é um choro contido, como se nem ela entendesse o motivo. Você volta para casa e tenta dormir. Mas o silêncio não deixa. Porque há um som novo lá fora. Um som que você nunca ouviu antes. O primeiro pingo. Você desperta com o cheiro da terra molhada. Não uma chuvinha comum daquelas que refrescam a tarde. Não. Esse cheiro tem algo antigo. Como se o solo estivesse lembrando o que é afundar. Você sai e vê. A chuva não está caindo. Está desabando. Gotas pesadas, grossas, como se o céu tivesse furado com uma lança. E tudo está quieto. Estranhamente quieto. Como se até os grilos estivessem esperando algo. O chão já virou lama. A vila, antes tão movimentada, parece parada numa pintura em movimento. Rostos virados para cima, olhos arregalados, bocas semiabertas. Ninguém fala, porque todos escutam. E o som da água, ele não para. Não dá trégua. Você caminha em direção à arca. Pela metade do caminho, passa por um grupo de homens tentando cobrir uma casa com couro estendido. Um deles olha para você e diz: vai passar. Sempre passa. Mas a voz dele treme, e as mãos estão molhadas. De chuva ou de medo, você não sabe. Mais à frente há uma mulher segurando um jarro, tentando colher a água. Ela ri. Se for o fim do mundo, pelo menos teremos jarros cheios. Você sorri com ela. Não porque é engraçado, mas porque há algo reconfortante em ver alguém ainda tentando dar sentido às coisas. Os estudiosos modernos chamam esse momento de ruptura narrativa. A parte da história em que tudo vira. Antes, havia apenas previsões, avisos e preparativos. Agora é ação. É o ponto em que o espectador para de duvidar. Noé já está trancado na arca. Não há mais espaço nem retorno. E a chuva, ela só aumenta. Como se o céu estivesse despejando milênios de lágrimas. Você se lembra de um boato que ouviu na infância. Que os céus eram segurados por portões. E que, se eles fossem abertos, tudo viria abaixo. Você ri baixinho com a lembrança. Até perceber que agora acredita. Em meio à água que já cobre seus tornozelos, você vê animais, os que ficaram de fora. Um burro sozinho, relinchando. Um cachorro tentando seguir o cheiro da arca. Um casal de patos nadando em círculos. E, por um segundo, você sente culpa. Mas culpa de quê? Você não zombou de Noé. Não cuspiu em sua direção. Não riu da arca. Você apenas observou. Ainda assim, o peso no peito não sai. Historiadores ainda debatem se a história do dilúvio tem uma origem única ou se múltiplas culturas a desenvolveram em paralelo. Os sumérios, os hindus, os nativos da América, todos têm versões do grande alagamento. Talvez seja memória coletiva ou trauma antigo, talvez só necessidade de explicar por que o mundo é tão imprevisível. A água já alcança os joelhos. Você corre. Não sabe para onde. As casas estão sendo engolidas pela lama. Telhados desabam como se fossem feitos de pergaminho molhado. Um velho grita algo sobre uma colina, mas a colina já virou ilha. Você pensa na arca, pensa nos filhos de Noé, trancados com ele, ouvindo o mesmo barulho que você, mas lá dentro deve haver silêncio, ou pelo menos segurança. Do lado de fora só resta torcer para que a madeira boie, e para que o céu, em algum momento, se canse de chorar. Você para respirar. Água até a cintura. Uma criança flutua. Ao seu lado, segura numa tina de barro. Ela está calma. Olha para você e diz: acho que o céu tá triste. Você concorda. Tá sim. E pela primeira vez você chora também. O dia, se é que ainda é dia, está coberto por um céu tão espesso que mal se distingue manhã de noite. A luz, quando aparece, é um cinza pálido, filtrado por nuvens que mais parecem lençóis encharcados pendendo sobre a terra.
O som da chuva já não é um som. É uma presença, uma parede viva, insistente que cobre tudo. Você se movimenta com dificuldade. A água agora está no peito. Cada passo é uma batalha contra a corrente, contra a lama que te agarra pelos tornozelos, como se o solo estivesse tentando puxar você de volta para baixo. Algumas casas menores já desapareceram por completo. Outras resistem, por enquanto, flutuando em ângulos precários como barcos mal projetados. Lá na frente a arca ainda está visível, mais distante, inalcançável. Como um sonho que você quase teve, mas não lembra ao acordar. Você sobe, numa estrutura, um muro de pedra, talvez parte de um antigo curral, e tenta avaliar a situação. Um campo inteiro virou lago. Árvores arrancadas flutuam como fósseis libertos do tempo. E entre tudo isso, pessoas. Algumas nadando, outras agarradas a tábuas, cântaros móveis. A água uniu todos. Pobres, ricos, céticos e devotos. Num único estado. O de náufragos sem oceano. Você lembra de uma aula sobre literatura mesopotâmica. Aquelas que ninguém prestava muita atenção. O professor, com voz lenta, mencionava a epopeia de Gilgamesh. Nela, Utnapishtim, um dos personagens, também é avisado por um deus sobre uma enchente. Ele constrói um barco, salva os animais, sobrevive e é recompensado com a imortalidade. Agora, essa lembrança faz sentido. Tarde demais, claro, mas faz. Ao seu lado, um homem segura um saco de sementes. Sim, sementes, num instinto que beira. O cômico, ele tenta manter o saco acima da cabeça como se fosse salvar a próxima colheita. Ele olha para você, sorri amarelo e diz: talvez Noé precise de alguém para plantar depois, né? Você não sabe se ri ou se chora. Decide sorrir. Um sorriso pequeno, cansado. Porque mesmo no fim do mundo, as pessoas ainda tentam fazer planos. A água sobe mais. Agora já cobre os ombros. Algumas vozes começaram a cantar. Salmos, você reconhece. Fragmentos soltos. Hinos misturados. Cada um canta como pode. Talvez por fé. Talvez por medo. Ou porque, no fundo, ninguém quer afundar em silêncio. Historiadores discutem até hoje se a Arca de Noé realmente existiu, ou se ela é apenas um arquétipo universal, uma resposta simbólica à sensação coletiva de fragilidade diante das forças da natureza. Mas ali você não está interessado em simbolismos, só quer respirar. Você se agarra a uma tora de madeira. Ela boia, mas sem direção, como a maioria das pessoas. Alguns gritam, outros se calam. E você percebe uma verdade incômoda. O mundo não está acabando com explosões ou monstros. Está afundando devagar, em silêncio, sob um céu molhado. Nesse exato instante, algo muda. A chuva perde intensidade. Ainda cai, sim, mas não é mais uma cortina. É um chuvisco, como se o céu estivesse ficando sem lágrimas. Um vento gelado sopra, e por um segundo o horizonte se torna visível. Lá longe, quase como uma miragem, você vê a arca, flutuando, inteira, majestosa, quase absurda, como se fosse uma casa sobre as nuvens. Você fecha os olhos por um momento e pensa, talvez isso não seja o fim. Talvez seja apenas uma longa pausa, um recomeço úmido e desconfortável. E ali, agarrado à madeira, enquanto o mundo se recalibra entre águas e esperanças, você sente sono. Você está boiando. É difícil saber quanto tempo se passou. Minutos? Horas? Dias? O conceito de relógio não sobrevive a um dilúvio, mas seu corpo se acostuma. Os músculos relaxam, a respiração se alinha ao movimento das ondas, e a mente vagueia entre lembranças e devaneios. À sua volta, o mundo permanece líquido. Alguns galhos flutuam como mãos estendidas em despedida. Há algo de assustadoramente sereno nisso tudo. O caos agora é rotina. Ao longe você vê uma colina quase submersa. Sobre ela, um único animal. Um bode, sozinho, encharcado, de pé como um vigia improvável. Ele olha fixamente na sua direção, como se soubesse algo que você não sabe. Ou como se fosse apenas um bode cansado da umidade.
Você sorri, porque ainda é capaz disso. Mais adiante, um barco menor aparece. Não é a arca, é rudimentar, improvisado, feito de barris, tábuas e alguma esperança amarrada com cipó. Dentro, 3 pessoas. Um deles acena para você. Ei, precisa de ajuda? Você hesita. Depois acena de volta. E quando o pequeno barco se aproxima, percebe algo curioso. Eles estão carregando livros. Livros, encharcados sim, mas empilhados cuidadosamente como se fossem relíquias. Salvamos o que deu, diz uma mulher com voz rouca. Histórias, receitas, poemas, até uma cartilha de jardinagem. Nunca se sabe. Você entra no barco com cuidado. Um dos homens estende um pedaço de tecido seco, quase seco, e você cobre os ombros. Pela primeira vez em muito tempo, você se sente não exatamente seguro, mas acompanhado. O barco segue devagar, cortando a água como uma agulha preguiçosa costurando o fim do mundo. Enquanto remam, trocam histórias. Uma senhora diz que sonhou com um peixe gigante que falava em hebraico. Um menino descreve como salvou uma galinha colocando-a numa panela. Ainda viva, claro. Você conta do bode na colina e todos riem. Historiadores modernos divergem sobre a origem exata do mito do dilúvio. Alguns apontam para a cheia do rio Tigre e Eufrates como inspiração. Outros lembram das enchentes regulares no Nilo e o simbolismo da purificação nas tradições antigas. Há até quem diga que foi apenas uma metáfora, uma resposta literária, para os traumas coletivos das primeiras civilizações. Mas ali, no barco feito de restos e fé, ninguém se importa muito com a origem do mito. A enchente é real. E o frio também. O que importa é remar. Você adormece por instantes e sonha com terra seca, com a textura do barro sob os pés, com o cheiro de folhas secas ao sol. E quando acorda, algo mudou. O som da chuva cessou. Não, diminuiu, cessou. Como se alguém tivesse fechado uma torneira celestial. Os remadores param. O mundo está quieto. Lá no céu, entre nuvens ainda densas, uma brecha. Um raio de luz dourada toca a água, como se testasse sua temperatura. Você respira fundo. O ar parece menos pesado. E por um segundo, apenas um segundo, o silêncio é bonito. O menino com a galinha aponta para o alto. Olha, e você vê um pássaro, pequeno, escuro, veloz. Voa em círculos, depois parte em linha reta, como quem sabe exatamente para onde ir. Você fecha os olhos e se deixa levar. Quando você abre os olhos novamente, o mundo parece diferente. Ainda há água por toda parte, mas o céu está limpo, um azul pálido e esquisito, como se estivesse testando sua cor pela primeira vez. O pequeno barco em que você está continua flutuando lentamente, agora sem remos. Todos a bordo parecem presos em um tipo de transe silencioso, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém ousasse nomear o quê. E então, o som, um estalo. Lá adiante, algo se move. Uma estrutura enorme, escura, encostada num pedaço de terra irregular que começa a despontar entre as águas. É a arca. E surpreendentemente, ela não parece tão grandiosa assim. Vista de longe, lembra mais um celeiro cansado do que um navio divino. Vocês se aproximam com cautela. O barco toca a margem com um rangido sutil. O solo sob seus pés afunda um pouco, ainda encharcado, mas firme o suficiente para lembrar que existe chão, terra, firmeza. A mulher dos livros sorri. Bem, parece que sobrevivemos. Você não responde, apenas caminha. A arca está encostada a uma colina coberta de lama. Animais espreitam pelas janelas improvisadas. Olhos curiosos, narizes úmidos, uma galinha particularmente mal-humorada. O silêncio ao redor é estranho, quase respeitoso, como se o planeta estivesse prendendo a respiração. Historiadores ainda discutem se a narrativa do dilúvio no Gênesis foi uma adaptação hebraica de versões mais antigas, como a de Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh.
ou a de Atrahasis nas lendas sumérias. Todas essas histórias compartilham um padrão: uma grande inundação, uma arca e um sobrevivente escolhido. Talvez seja o tipo de mito que brota naturalmente onde quer que exista medo da natureza ou da divindade. Você entra na arca. O interior é escuro, abafado e fedido. Um cheiro de madeira úmida misturado com anos de fezes acumuladas e desespero animal. Você não se importa. Anda pelos corredores estreitos, passando por pares de criaturas que encaram você com aquela neutralidade passiva que só os animais têm. Lá no fundo encontra Noé. Ele está sentado, sujo, exausto, com a barba grudada no rosto por camadas alternadas de suor e chuva seca. Ele segura uma maçã murcha com ambas as mãos como se fosse um troféu. Não achei que ia dar certo, ele diz. Mas olha, cá estamos. Você senta ao lado dele. O mundo inteiro afundou, você comenta. Mas agora tem que crescer de novo. Planta por planta, bicho por bicho, gente por gente. Que saco. Há um silêncio confortável entre vocês. Depois de alguns minutos, ele tira algo de um bolso interno. Uma pena. Branca. Longa. Ainda úmida. O pombo voltou com isso. Isso quer dizer alguma coisa, né? Você concorda com a cabeça, mesmo sem saber o quê. Do lado de fora, as pessoas do barquinho improvisado começam a descarregar seus livros. Criam uma pilha torta no chão bem ao lado da arca. Noé observa curioso. São histórias? Ele pergunta. A mulher dos livros confirma com um gesto de cabeça. São o que sobrou do mundo de antes. E talvez o começo do próximo. Noé coça o queixo. Boa ideia. Quem sabe da próxima a gente escreve as regras direito. Você ri. Baixo. Quase imperceptível. Mas o suficiente para sentir que ainda há humor no mundo, mesmo após um apocalipse molhado. E então alguém aponta para o céu novamente. Outro pássaro. Um arco. Um raio de cor. As nuvens se abrem por completo, revelando um sol tímido, com cara de quem não tem certeza se é bem-vindo. Todos olham. Ninguém diz nada. A água começa a recuar devagar. E você respira. Pela primeira vez em muito tempo, com o peito cheio. Com os pés agora firmes na lama que em breve será terra seca, você caminha a colina acima. Atrás de você, o grupo desmonta silenciosamente o barco. Não há pressa. Não há planos. Apenas o que resta da humanidade, reorganizando livros e pensamentos sob um céu que, finalmente, parece se lembrar do que é ser gentil. Noé está recostado na lateral da arca, com os olhos semicerrados e a barba secando ao vento. Ele observa os outros em silêncio, como quem tenta calcular quantas civilizações ainda cabem dentro de uma única esperança. Você se aproxima dele, segurando um dos livros resgatados do barco. A capa está gasta, as letras quase ilegíveis. Mas o título ainda resiste. Tratado Prático de Agricultura Babilônica. Noé levanta uma sobrancelha. Você acha que vai crescer alguma coisa nesse lodo? Você dá de ombros. Cresceu um mundo inteiro da última vez. Historiadores debatem se o Noé bíblico pode ter sido inspirado por reis sacerdotes sumérios que sobreviveram a inundações periódicas causadas pelos rios Tigre e Eufrates. Não há consenso claro. Apenas registros fragmentários de nomes parecidos e uma suspeita persistente de que a água sempre teve talento para virar metáfora. Lá embaixo, as crianças, as poucas que sobraram, brincam com restos de madeira, transformando tábuas em espadas e cascas de frutas em capacetes. A vida obstinada segue em frente mesmo quando ninguém pediu. Você se senta num tronco caído, afundando ligeiramente. O ar ainda cheira a mofo e sal, mas agora há algo diferente. O som leve de insetos. Talvez um grilo. Talvez uma libélula. É o tipo de barulho que só aparece quando a terra começa a secar de verdade. A mulher dos livros aparece ao seu lado. Estamos pensando em fazer uma biblioteca. Aqui? Onde mais? Justo. Ela folheia o tratado babilônico com cuidado, como quem examina um mapa de sobrevivência.
Eles usavam esterco de boi e água, parada para fertilizar o solo. Parece higiênico. Funcionava. Vocês riem. Fraco. Mas de verdade. Enquanto isso, Noé começa a arrastar uma tábua da arca para a clareira, como quem inicia sem aviso a construção de algo novo. Talvez um abrigo, talvez uma estante, ele não diz. Tem martelo? Pergunta a ele quase como piada. Ele para, olha ao redor, e então aponta para um objeto esquecido na lama. Uma pedra achatada de ponta larga, manchada de ferrugem. Serve? Você pega a pedra e sente o peso. Não é confortável, mas pode servir para pregar madeira, ou para abrir nozes, ou para marcar o tempo em colunas de barro, como faziam os escribas do passado, que anotavam chuvas e colheitas em tábuas que agora dormem nos porões dos museus. Vocês trabalham em silêncio. Lá, no alto, nuvens leves cruzam o céu. Um som tímido de riacho se forma onde a água antes se espalhava em fúria. Passarinhos, de verdade desta vez, arriscam seus primeiros cantos em dias. A melodia é hesitante, como uma oração esquecida que alguém finalmente sussurra. De volta. De repente, um menino grita. Tem algo crescendo aqui. Todos se viram. É uma planta. Uma pequena folha verde irrompendo da terra escura, teimosa, como uma resposta à pergunta que ninguém fez. A gente mal pisou e já nasceu coisa? Murmura alguém. A mulher dos livros se aproxima, ajoelha-se e toca a folha com delicadeza. É uma figueira. Noé balança a cabeça entre cético e encantado. Ou é um aviso, ou é um lanche. Você não diz nada, apenas observa. A folha, delicada, brilha sob os primeiros raios firmes de sol. E pela primeira vez, você acredita que talvez, só talvez, o mundo saiba como recomeçar. Você acorda com um cheiro novo no ar. Não de mofo, nem de madeira molhada, mas de algo quente, sutilmente queimado. Milho? Não, algo mais terroso. Enquanto se espreguiça, você nota que uma leve névoa cobre o acampamento. Mas é uma névoa, suave, quase preguiçosa, diferente daquelas que vinham com a chuva. Essa parece mais ornamental, como um véu que cobre os olhos do dia só porque sim. O som agora é outro. Ainda há silêncio, mas também há atividade. Um tipo de silêncio preenchido. O barulho da água escorrendo lenta pelos barrancos. O farfalhar de panos sendo torcidos. O tilintar de potes se chocando enquanto alguém tenta cozinhar algo com o que restou. Você caminha até o centro da clareira, onde a biblioteca começa a tomar forma. Na verdade, é só um cercado feito, de tábuas com livros empilhados em pedras planas. Mas há uma ordem, e onde há ordem, há promessa de futuro. A mulher dos livros está lá, organizando os volumes por temas. A seção de jardinagem está crescendo mais rápido que o resto. Vocês têm seção de jardinagem? Ela sorri. Temos duas, uma antiga, outra experimental. Você olha para a pilha. Títulos como Ervas que curavam e algumas que só enganavam e Guia prático de plantio em solos pós-diluvianos aparecem misturados a cadernos escritos à mão. Historiadores discutem até hoje a real sofisticação das práticas agrícolas dos hebreus antigos. Sabe-se que eles utilizavam sistemas simples de irrigação e rotações de cultura, mas o quanto disso era ciência prática ou fé ritual ainda é ponto de debate. Mais adiante, alguém improvisa uma prensa de azeite com uma roda velha e 2 troncos. Outra pessoa esfrega folhas secas numa espécie de infusão. O cheiro é amargo, mas reconfortante. Um chá? Um unguento? Ou só um teste para ver o que mais pode sair da terra? Você se junta a um grupo que tenta montar um abrigo. Nada muito robusto. Apenas galhos e lona. O suficiente para passar a noite, sem virar sopa humana. Lembra de quando a gente achava que barraca era coisa de acampamento de férias? Comenta alguém. Você ri. E agora virou tecnologia de ponta. Noé observa tudo de longe, com o mesmo olhar de antes. Não de comando, mas de avaliação. Como se quisesse garantir que o mundo não cometesse os mesmos erros. Ou pelo menos, que cometesse erros novos.
Sabe o que falta? Ele diz aproximando-se. Diga. Uma tenda de contar histórias. Você franze a testa. Você quer teatro? Não. Só um lugar onde a gente lembra das coisas. Em voz alta. Ele aponta para uma parte mais alta do terreno onde pedras formam uma meia-lua natural. Ali, boa acústica. Cabe umas 20 pessoas. A ideia agrada mais do que deveria. Há algo ancestral nisso. O impulso de sentar em círculo, ouvir uma voz, contar o que foi, imaginar o que vem. Vocês carregam tábuas para lá. Reforçam as pedras. Espalham folhas secas como assentos improvisados. Ao final do dia, a tenda de histórias está pronta. A primeira reunião acontece sob as estrelas. As mesmas estrelas de sempre, mas com gosto de recomeço. Uma criança pede para ouvir de novo a parte do corvo e da pomba. Outra quer saber se dinossauros morreram no dilúvio. Um senhor comenta que em sua juventude existiam caixas mágicas chamadas televisão. Alguém ri. Isso é ficção. É sim, mas é a minha. Você se oferece para contar a próxima história. Puxa da memória um relato antigo, algo sobre um rei que sonhou com vacas gordas e magras. Metáforas, profecias, simbologias, tudo misturado em uma voz calma, como se a eternidade estivesse ao alcance da fogueira. Noé sorri. Viu? Ainda lembramos como contar. E talvez seja isso que nos torna humanos. Não o fato de termos sobrevivido, mas o fato de ainda termos histórias. A manhã seguinte começa mais cedo que o sol. Você acorda com o som de vozes, não alarmadas, mas animadas. Um entusiasmo cauteloso, como se todos estivessem descobrindo uma nova linguagem feita de gestos, promessas e pausas. O acampamento, agora mais sólido, pulsa com uma energia discreta. Um grupo organiza sementes, outro testa ferramentas rústicas. Há uma fileira de pedras indicando o que talvez um dia seja uma estrada. Ainda não é civilização, mas é algo. Um rascunho dela. Você caminha em direção à área onde os animais foram soltos. Um rebanho pequeno de ovelhas, algumas aves teimosas que insistem em ciscar perto dos barris de comida, e um casal de burros que parece entediado com tudo. Tudo isso parece muito mais com uma granja comunitária do que com a arca sagrada de outrora. Enquanto você observa, uma adolescente ensina a um menino como identificar fezes de animais saudáveis. Ele parece fascinado demais com a parte úmida da explicação. Você decide não se envolver. Ao longe, Noé está com seu neto, ensinando-o a empilhar pedras para criar uma estrutura resistente, algo entre altar e banco. A criança o interrompe a cada 5 segundos para perguntar se pode usar as pedras em forma de tartaruga. Claro, só não derruba tudo. Você se aproxima e se senta perto. A brisa sopra, carregando o cheiro de terra virada e madeira seca. O som dos pássaros é pontuado por marteladas suaves e risadas espaçadas. Você poderia se acostumar com isso. Uma mulher senta-se ao seu lado. Ela segura um caderno, daqueles feitos à mão, com folhas de papiro e capa de couro curtido, ao sol. Estou escrevendo um alfabeto novo, ela diz. Novo como? Novo para mim. Quero registrar o que temos, mas quero usar palavras que só nós entendemos. Você folheia algumas páginas. Os símbolos são simples, mas belamente desenhados. Entre as palavras estão coisas como chuva que assusta, vento que consola, silêncio com cheiro de pão. Acho que vai virar poesia, ela comenta meio sem querer. Você sorri. Mundo já virou poesia. Vocês só estão anotando. A tarde passa sem pressa. Um grupo planta batatas, outro coleta lenha. Um adolescente tenta construir um sistema de coleta de orvalho, fracassa e transforma o fracasso em piada. As pessoas riem, como se já soubessem que o erro é o novo idioma da criação. Historiadores ainda debatem se o relato do dilúvio é uma metáfora cósmica, uma lenda regional amplificada por milênios de repetição oral, ou o fragmento de uma memória coletiva de desastres naturais interligados. Mas aqui, sob esse céu reconstruído, a verdade parece menos importante do que a permanência da história. Você se dá conta de algo.
Ninguém está perguntando sobre como o mundo era antes. As conversas giram em torno do que pode ser agora. A vida antiga se foi com a enchente. Esta nova, cheia de barro, tropeços e pequenos milagres, é o que temos. E é boa o suficiente. Quando a noite chega, as pessoas se reúnem novamente na tenda de histórias. Um ancião conta uma lenda sobre um peixe que sonhava em voar. Uma jovem recita seu novo alfabeto em voz alta, transformando cada letra em um gesto. Um bebê engatinha pelo meio do círculo, e alguém diz que ele será o primeiro a nascer sem medo da água. Você fecha os olhos apenas por um momento. Sente a presença do mundo respirando em sincronia com você. E quando os primeiros pingos de uma nova garoa tocam o telhado improvisado, ninguém se move com medo. Apenas sorrisos se formam. Chuva boa, alguém murmura. Dessa vez, sim. E agora? O mundo repousa, a madeira rangendo suavemente sob os ventos tranquilos. O aroma de terra molhada e cinzas apagadas. O som distante de alguém rindo baixinho, talvez por algo que só importa mesmo naquele momento. É tudo tão simples e, de alguma forma, completo. Você se recosta contra uma pedra lisa, ainda morna do calor do dia. O céu, antes vasto e ameaçador, parece menor agora, mais íntimo, como um cobertor azul escuro com bordados dourados, cuidadosamente estendido sobre essa nova tentativa de humanidade. Não há pressa, não há ninguém cobrando respostas. Só esse tempo suspenso em que os erros ainda não têm peso e as memórias ainda não se solidificaram. Os nomes das coisas estão sendo inventados. As regras do mundo, reescritas com paus na areia. Você respira fundo. O ar entra pelos pulmões como se fosse o primeiro suspiro de um planeta recomeçando. Suave, calmo, quase solene. É bom estar aqui. É bom não saber o que vem depois. É bom apenas ficar. Algumas tochas continuam acesas, ao longe, mas a maioria se apagou naturalmente. Os sons se dissolvem um a um. O tamborilar da chuva, a brisa nos tecidos, os passos que viram nada. Você fecha os olhos, e o mundo, este novo e antigo mundo, vigia você em silêncio, como se dissesse: pode dormir, a água baixou, a terra está firme, e você está em casa.